Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez através desse vídeo, para a gente gravar mais uma aula da escola dominical, tá certo? Hoje, nessa oportunidade, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor João França, também louvar a Deus pela vida do pastor José de Lima, louvar a Deus pela vida do irmão Paulo Modesto, toda a liderança da UADEC, a irmã Sabrina, a irmã Rebeca, que fazem parte da regência, do grupo. Louvar a Deus pela vida de cada um desses irmãos que tem ajudado na liderança, que tem desenvolvido um papel muito importante na liderança da UADEC. E louvar a Deus pela vida de cada adolescente desse grupo, cada menino, cada menina, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Confesso que eu estou com muita saudade, quero logo para a gente poder estar juntos na escola dominical, mas enquanto ainda não é possível, a gente vai conversando a respeito das lições através de videoaulas, tá certo? Domingo, dia 27, de setembro de 2020. O ano já está chegando, entrando aí na sua reta final. E hoje a nossa lição de número 12, nós vamos falar sobre o bullying. Isso mesmo, nós estamos estudando, já faz alguns domingos a respeito dessa revista, questões difíceis do nosso tempo. E hoje nós vamos falar sobre o bullying, uma prática que infelizmente é muito comum no meio adolescente, no meio jovem e até no meio adulto, E a gente vai estar vendo a respeito do bullying, o que é o bullying, Se eu posso ou não praticar o bullying, tá? Quando acontece o bullying, Quais são as coisas que envolvem o bullying? A gente vai ver também nessa lição de número 12 o que a Bíblia diz a respeito do bullying. Será que existem situações na Bíblia que a gente pode considerar como bullying? A gente vai ver que existe pelo menos aí dois exemplos na Bíblia de bullying, exatamente, nós vamos ver isso, tá? É muito interessante. E nessa primeira parte, nesse primeiro vídeo, eu quero fazer aqui algumas considerações a respeito do bullying, o que é o bullying, tá? E conversar um pouquinho com vocês a respeito desse tema tão importante. Então vamos lá. Primeiro, o que é o bullying? O bullying é um tipo de violência, tá? É um tipo de violência praticado no âmbito psicológico, no âmbito verbal e no âmbito físico. Então, o bullying é isso, tá certo? Bullying é uma violência praticada de uma pessoa, tá? Para cima de outra, tá certo? Então é um tipo de violência. E o bullying ele é muito comum nas escolas, ele é comum em empresas, o bullying é comum até mesmo dentro das igrejas existem bullying, sabia? Dentro dos grupos existem bullying, infelizmente, tá? O bullying tem sido uma realidade no meio jovem e no meio adolescente. O que é o bullying? O bullying é o oposto do amor. Nós vamos ver que aquele que ama de verdade o seu próximo, ele não pratica o bullying. Quando nós olhamos na Bíblia, Jesus disse o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então veja que interessante. E Jesus ainda diz, que nisto todos conhecerão que somos discípulos dele, se nós amarmos uns aos outros. Então o bullying, ele é o oposto do amor. Quem pratica o bullying não ama, tá? Não ama. E quem ama não pratica bullying. Então veja que quem pratica esse tipo de violência, ele não ama. Mas quem ama não pratica esse tipo de violência, tá? E quais são os tipos de bullying que existe? Existe o apelido, Apelidar as outras pessoas é um tipo de bullying. Existe o bullying físico, tá? E verbal, agredir as pessoas verbalmente, fisicamente, tá?
tendo como um pretexto de que está brincando com aquela pessoa, zoando com aquela pessoa, tá? Isso também é prática de bullying, é um tipo de bullying. E existe também a difamação, né? Que em outras palavras é falar mal da pessoa, né? Nas redes sociais, falar mal da pessoa na rua, falar mal da pessoa na escola, na sala de aula, tudo isso são tipos de bullying, tá? Que precisa ser evitado, combatido, tá? E precisa ser ferrenhamente assim combatido por nós, tá certo? Então, o bullying, ele é também uma das causas de muitos suicídios entre adolescentes, principalmente. A nossa lição vai dizer que, segundo um estudioso, né, um professor, né, ele descobriu que o índice maior de suicídio entre os adolescentes, a causa principal é o bullying, tá certo? E o que significa bullying? Bullying significa ameaça, significa ameaçar, tá? Intimidar, amedrontar. Nós vamos ver que a palavra bullying tem a ver com brigão, com valentão. Você já parou para analisar que todos aqueles que praticam bullying são aquelas pessoas que se acham o bambambam bam, bam do pedaço, né? Se acha o valentão, o fortão, aquele que põe a medo em todo mundo, aquele que amedronta todo mundo, né? Eu tenho certeza que todos nós já assistimos, né? Eu assisti bastante e assisto ainda de vez em quando até hoje aquela série, né? Todo Mundo Odeia o Chris. Pois é, aquele personagem, o Caruso, que existe naquela série, ele é o valentão da escola, né? O chefão da escola. E ele pratica bullying na série toda pra cima do personagem principal, que é o Chris, né? Aquilo ali é uma prática de bullying. Você vê que na série ele é o valentão, ele coloca medo nos alunos, ele bate no Chris, ele apelida o Chris, ele pratica violência verbal contra o Chris, tudo aquilo ali é designado como bullying. E o bullying é a prática que mais cresce no mundo hoje. Então olha que interessante. Bullying tem a ver com essa questão de valentão, de valentinha, de colocar medo. E o objetivo do bullying é trazer humilhação, é trazer intimidação e perseguição sobre a vida de quem está sofrendo esse tipo de violência. A gente é comum também ver bullying nas faculdades, né? Principalmente quando entra um novato na faculdade. Ele é muito perseguido, ele é muito humilhado muitas vezes por grupos de estudantes, né? Nas escolas estaduais, nas escolas públicas existe muito bullying. Então nós vemos que a questão do bullying é muito séria, está presente no meio adolescente, no meio jovem, e precisa ser ensinado sobre isso nas igrejas e para os grupos, tá certo? Agora, sabendo o que é bullying, né? Sabendo o que está relacionado com isso, sabendo os tipos de bullying que existe, eu posso praticar isso? Eu, como um cristão, eu posso praticar o bullying? É claro que não. Nós não devemos praticar o bullying. Mas antes de aprofundar um pouquinho mais o porquê nós não devemos praticar, eu queria deixar destacado aqui uma questão. Você pode perguntar, adolescente, não, mas espera aí. Então quer dizer que eu não posso mais brincar, não posso mais, né, uma linguagem mais adolescente, mais jovem, não posso mais zoar com o meu colega, né? Não posso mais tirar onda com ele e tal. Ninguém está dizendo aqui, adolescente, que nós, os cristãos, nós temos que ser carrancudos, sérios o tempo inteiro, né? Sem sorrir, sem brincar, fechado, enfim. Ninguém está dizendo isso. O bullying, ele é praticado, tá? Com o objetivo de humilhar a pessoa, de intimidar a pessoa, né? De perseguir a pessoa. O que está envolto no bullying é o maltrato, é a opressão, é a difamação, é o apelido. São coisas que ferem a dignidade moral da pessoa, a dignidade física da pessoa, a dignidade psicológica da pessoa. O bullying está ligado e fere essas características da vida da pessoa. Nós devemos sim brincar uns com os outros, né? Praticar brincadeiras saudáveis que possa trazer risos, descontração, né?
A gente pode sim zoar um com o outro, tá? Num bom sentido, né? Brincadeira saudável, existe brincadeira saudável. Mas a partir do momento que a brincadeira passa o seu limite, excede o seu limite, e essa brincadeira começa a trazer tristeza para a pessoa, começa a trazer mágoa para a pessoa, começa a atingir a moral da pessoa. A partir do momento que essa brincadeira começa a ferir o psicológico dessa pessoa, precisa ser evitado. A partir do momento que um apelido causa ira na outra pessoa, a partir do momento que um apelido causa frustração na outra pessoa, é preciso parar, dar um stop nessa brincadeira, dar um stop nessa zoação, dar um stop nessa postura, porque isso passa a se tornar como prática de bullying. E isso pode trazer sobre a vida da outra pessoa depressão, e essa depressão pode levar a pessoa à solidão profunda e até mesmo terminar com o suicídio. Então, nessa primeira parte desse vídeo, o que eu quero deixar registrado é o seguinte: nós não devemos praticar o bullying. Se por um motivo ou outro eu e você temos praticado bullying, seja na escola, no trabalho ou no dia a dia, nós devemos parar e analisar. Será que essa minha brincadeira com o meu irmão, com o meu amigo, com o meu colega, pode ser caracterizada como bullying? Será que isso está incomodando ele? Será que isso está trazendo um mal no seu psicológico? Se isso tiver, pare agora. Dê um stop nesses tipos de brincadeira e coloque um limite. Porque a partir do momento que começa a ferir o interior da pessoa essas brincadeiras, isso já é bullying e precisa ser parado, tá certo? Então pense bem. As suas brincadeiras, as suas zoeiras, as suas descontrações têm trazido tristeza para outra pessoa? Têm incomodado a outra pessoa? Diante daquilo que você brinca, diante daquilo que você zoa, diante daquilo que você faz para descontrair com seus amigos, isso pode ser caracterizado como bullying ou não? O apelido que você chama o seu colega é bullying? Faça essa pergunta, né? Hoje se dá apelido por tudo, né? A pessoa recebe apelido hoje porque ela é magra, porque ela é gordinha, porque ela é alta, porque ela é baixa, porque ela usa óculos, porque ela usa aparelho. Recebe apelido hoje por diversos motivos. E a maior, o tipo mais comum de bullying no meio dos grupos hoje é exatamente o apelido. É exatamente o apelido. Depois vem a agressão verbal e física e depois vem a difamação. Então essa primeira parte desse vídeo é para nós nos conscientizarmos do que é o bullying, tá? Se devemos ou não praticar, tá certo? E eu quis trazer aqui essa reflexão, tá? Nós podemos sim brincar, descontrair, fazer zoeiras saudáveis, nós podemos sim, mas temos que tomar cuidado, que a partir do momento que essa brincadeira excede o limite, pode trazer sérios riscos e perigos à vida da pessoa. A gente vê nos Estados Unidos mesmo, adolescente, várias vezes, né? Várias reportagens, até mesmo no Brasil aconteceu algumas situações como essas, de alunos, né, que se revoltaram tanto com o bullying, né, que acabaram pegando armas, pegando coisas que ferem a pessoa e entrando nas escolas e matando muitas e muitas pessoas por se revoltarem, né, com coisas que eles passaram durante o período ali dentro das escolas. Nos Estados Unidos mesmo existe caso de alunos que entraram lá e matou vários outros alunos porque sofria bullying na escola. Então isso é um assunto muito sério e que a gente precisa tomar muito cuidado, tá certo? Então a primeira parte desse vídeo é esse, e na segunda parte nós vamos falar um pouquinho do bullying por dentro da Bíblia, tá certo? E se a gente sofre bullying ou conhece alguém que sofre, o que nós devemos fazer, tá certo? Então Deus abençoe em nome de Jesus.